Pronto, já tô ao vivo. Oi, 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 quem tá aí comigo? Começando a entrar as pessoas. Acho que o ângulo aqui tá bom. Oi, Ana. A conexão aqui parece que tá boa. Consegui conversar com a Cláudia, parece que tá tudo ok pra gente começar. Ei, Alice. Time CRP não falha aqui. Bem-vindos, Caio. A Ivana voltou, a galera voltou comigo. Obrigado por terem voltado, por terem entendido. Estou esperando o CRP entrar, porque na hora que o CRP entrar, nosso convidado, aí a gente vai tentar uma conexão. Vamos enviar boas energias para essa conexão acontecer. Laís. Opa, o CRP 21 já entrou. Vamos ver se ele... Ó. Solicitei agora. Certo. Nosso convidado já está aqui. Aê! Agora eu consigo ver. Deu certo. Que legal, né? Então, assim, a gente tem um tempo, ainda bem que a gente começa agora, claro, porque a gente tem um tempo limite aqui na transmissão do Instagram, né? Que a gente possa aproveitar ao máximo, não perder tanto tempo com o teste. Então, a gente já Sim. começou, vai começar aqui com o pé direito. Então, assim, antes de nos apresentar, né, eu queria situar um pouquinho a gente sobre o tema de hoje, que é luta e morte nesse contexto de Covid. Então, a morte, no contexto que a gente está, que é um contexto dito de psicologia do desastre, é um contexto em que a necessidade do gerenciamento da emoção dos outros, mas antes também do gerenciamento de emoção, e nós que prestamos auxílio no gerenciamento das emoções nos outros, né? Ele tem que ser muito pautado no gerenciamento do medo, tem muito medo, né? Acho que meu óculos não tá bom, vou trocar de óculos, olha que luxo. Meu óculos não tá bom. E a morte está no centro desse debate, desse medo que a gente tem que gerenciar, né? Então, assim, essa morte ela é objeto de medo, um medo o medo é um construto psicológico, né? E a morte, que por sua vez provoca em quem fica com essa sensação de perda, é uma necessidade de ser elaborada, inclusive para a própria adequação do próprio processo de morte de quem fica. Então, o processo de morrer encontra no contexto de Covid um recorte bem específico, por conta das normativas de restrição de contato físico, ora impostas pelas autoridades sanitárias, seja para infectados ou não infectados pela doença. Essas regras se estendem também para velório e enterro de corpos de nossos mortos. Então, a demanda desta live surge nesse contexto em que a gente está se aproximando aí no Brasil, se eu não estou desatualizado, para 30 mil mortes, né, por Covid, sem falar de todas as outras que já acontecem, que já são previstas, e num contexto bem peculiar, assim, né? Então vamos falar um pouco sobre a morte, o morrer e o luto nesse contexto. Então, falado isso, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, tem a galera do Piauí, o fã-clube da Cláudia do Piauí, não me conhece. Eu sou Tássio, eu sou psicólogo, além de sou gestor público, e eu sou atual presidente do CRP 23, que a jurisdição é Tocantins. Nosso conselho é muito irmão do 21, do Piauí, porque a gente foi criado junto, né? O Piauí, o Maranhão e o Tocantins, pelo mesmo ato normativo. Eu sou piauiense, para quem não sabe, sou Que radicado legal. aqui há quase 15 anos, mas minha família toda no Piauí, sempre estou indo aí, né? Minha terra, meus ossos. E eu vou mediar essa conversa hoje sobre esse tema tão interessante que a gente vai explorar, e vamos explorar melhor com a nossa convidada da minha terra natal. Você é piauiense também, né, Cláudia? Sim, nascida e criada, como dizemos aqui. Cláudia Aline de Brito Moraes. Cláudia é da Comissão Especial de Tanatologia do CRP 21. Ela é psicóloga, especialista em tanatologia e mestre em gestão e saúde coletiva pela Unicamp. Bem-vinda, então, Cláudia, ao nosso território virtual aqui do CRP 21. Obrigada, não estou em Tocantins, mas me sinto aí com vocês. Cláudia, antes da gente começar, eu queria dizer para todo mundo que está aqui com a gente que pode participar da live enviando perguntas para a gente tentar responder mais no finalzinho. Sim, por Eu favor. também, eu também quero agradecer demais ao CRP 21, né, pela pronta disposição em fazer esta live. Eu quero agradecer em nome da presidente do CRP, doutora Juliana Maia,
e agradecer a assessoria de comunicação de vocês, né, que junto com a nossa tem feito esse trabalho, né, anterior. E a você pelo seu pronto sim, né, de falar do assunto. A gente começou a conversar com o Juliano e você sempre, não, vamos falar, super disposta. Muito obrigado, Ju. Imagina, eu que agradeço. Como eu falei nos bastidores, né? Posso Ah, falar? pode? Como eu falei nos bastidores para você, eu achei uma iniciativa muito bem-vinda, primeiro pelo momento, mas principalmente porque é uma comunicação de sistema conselhos que não tinha acontecido ainda com a nossa comissão sobre o tema. Eu entendo que esse momento é mais propício, é um momento mais urgente, mas ainda assim é uma iniciativa que precisa ser reconhecida. Eu acho que você foi muito feliz e os bastidores aconteceram tão bem para que tudo desse certo. Eu também queria agradecer a nosso CRP, a vocês, por toda essa organização. Massa, então. Valeu. E aí, Cláudio, sim, acho que a gente vai participar, para já adentrar o assunto, para a gente aproveitar nosso tempo, né? Eu acho que eu queria começar falando sobre tanatologia, porque não é um termo muito comum, né? Eu acho que é um termo que talvez pegou um pouco no meio acadêmico e profissional há pouco tempo. Eu, por exemplo, não lembro de ter estudado tanatologia na faculdade, né? E acabando tendo que estudar depois pela prática profissional, pela lida com a morte, enfim. Então, se você pudesse começar inicialmente falando um pouquinho da tanatologia, como é que é esse trabalho também, você da comissão, seria legal. Sim, por favor. Eu ia falar mesmo, estamos sintonizados, já dá para perceber. Eu tenho uma paixão por tanatologia tem uns 14 anos, mais ou menos. Na faculdade eu não vi a discussão, eu vi paralelamente, foi um estudo paralelo, porque eu vi num congresso no Maranhão, e aí fui ver, vi que fazia parte de um estudo da morte, do luto, das perdas, e aí me interessei, porque não tinha esse debate na faculdade, na formação. Percebi ao longo do tempo que não era só na minha, era uma questão Brasil, mundo, é uma construção que está Uhum, acontecendo ainda, apesar de já ter tido algumas mudanças no país, algumas lutas aconteceram, inclusive aqui tem a inserção da disciplina como optativa em alguns lugares, né? A UESP é um exemplo bem sucedido, projetos que têm esse debate bem sucedidos aqui, mas eu me atentei porque eu achava que fazia parte de uma construção, que fazia parte, que fazia sentido para mim entender, porque na minha história pessoal eu queria entender melhor. Eu vivi lutos já desde 11 anos, que eu vi que foi um caos muito grande, e a minha percepção ao longo do tempo era, minha pergunta, precisa ser mesmo esse caos todo? Será que não tem outra alternativa legal. para isso? E aí, quando eu vi que tinha esse estudo, tem gente que fala que é um estudo, resume assim, é um estudo sobre a morte, mas ao longo do tempo eu fui vendo que não é só isso. Tem a ver com morte, com perdas, que não são só morte da pessoa, de uma pessoa, lutos que não são só por morte, e aí tem cuidados paliativos, que a tanatologia abrange, que ela abraça, tem espiritualidade, tem outros temas também, educação para a vida, que é uma coisa mais ampla. E aí eu fui vendo que a partir desse estudo para a morte, eu fui dando novos significados para a vida, né? Fui me ligando à vida de outra maneira, fui entendendo lutos atípicos de outra maneira, reações anormais, reações normais, e isso foi fazendo parte de, um, de uma preparação que eu via que não tinha mesmo esse debate, essa pauta, você tem razão Que de legal, então. dizer Então, assim, tudo isso está compreendido dentro da tanatologia, né? tudo isso, tudo isso. E é uma A ciência tanatologia, multiprofissional. ela envolve mais os processos psicológicos do morrer, ou ela também tem, se dedica a essa parte mais médica, digamos assim, ou, enfim, de outros É, aspectos, sei lá, da logística do corpo e etc., ou não? É mais a parte psicológica mesmo. essa parte que você está falando, eu acho que tem mais a ver com tanatopraxia, Sim, né? um É, trava-língua essa palavra, né? é, é, a tanatologia ela é multiprofissional, então ela vai atrás de destrinchar as reações do luto, como é que a gente reage à morte historicamente, como é que é mesmo esse medo da Ah, morte, que legal. é muito antigo, é um dos medos fundamentais e básicos do ser humano, né? O medo da morte. E agora, nesse momento, a gente vê que ele foi reativado nas pessoas e com um impacto muito maior e diferenciado.
Então, tudo isso é estudado detalhadamente pela tanatologia. Ah, que massa. Assim, eu acho que isso, a sua resposta da entrada, assim, para mim é uma aula e ela já dá uma entrada para eu fazer a outra pergunta, né? Porque, como eu te disse, assim, essa ideia, eu já estava querendo fazer isso, porque aqui no Tocantins, nós do CRP, temos acompanhado bem de perto o trabalho da psicologia, dos serviços de psicologia dentro dos hospitais. Então, a gente já tem mais ou menos uma noção como é que os psicólogos que trabalham nos hospitais têm dado com os processos de morte e morrer, né? Mas, assim, não é só no hospital, é muito mais abrangente. E estava já com essa vontade. Mas aí, aqui no regional, como eu te disse, a gente perdeu uma psicóloga muito querida, bem antiga, né? Que é a professora Wanda, que, inclusive, ela empresta o nome ao nosso plenário. E ela teve um quadro de acompanhamento de cuidados paliativos. E tudo isso fez eu pensar na grande modificação que é o morrer, a morte e o luto nesse período, né? A gente visitava muito ela com as restrições de contato físico, ela parou de receber visita há um tempo antes de morrer. É, aí a gente, depois o velório não teve, uma pessoa baita, muito querida, bastante querida, né? Teria várias manifestações coletivas de carinho entre as pessoas que a perderam. E o velório, bem, eu ainda fui no velório, que não existiu, né? Assim, um pequeno velório no próprio local de enterro, mas não tem. Então isso faz pensar, né? Você trouxe aí que o luto ele não acontece só na morte, existem outros lutos, né? Eu acho que nesse tempo de Covid, além do que eu falei aqui, né, dessa experiência pessoal, quantos lutos a gente não passa sem a devida elaboração do carinho, né? Eu tive uma amiga que perdeu o pai de Covid na Espanha. E ela, minha vizinha, eu não pude ir lá dar um abraço nela por conta da restrição, do isolamento, né? Isso tudo faz com que a elaboração do luto, ela perca algumas características que já tinha, que a gente sabia de alguma forma como lidar com isso, e agora não temos mais. Então, assim, eu queria que você pudesse falar quais são os aspectos que mudaram, né? Como é que a gente faz para elaborar isso, enfim, com você. Tá. Eu lembro que você falou isso pra mim e eu fui dar uma pesquisada de quem era ela, né? E eu... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu apertei o Saiu sua botão imagem. errado aqui, mas fui Tá, acenar pro pessoal, mas estou te ouvindo. Você foi olhar quem era ela, tá? tá. Eu fui pesquisar quem era ela, eu tive a surpresa de ver que ela veio aqui no Piauí, né? No período No da sul do vida Piauí, dela. inclusive, na região de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, trabalhou muito ali. Sim. E eu vi que vocês fizeram manifestações muito interessantes online, que é o que a gente às vezes conta, né? Tem memorial online, tem algumas manifestações que às vezes quando são ditas, colocadas, publicadas, notas de pesar, por exemplo, as pessoas podem ali se manifestar e é o que elas têm. Então, assim, nunca nós imaginamos passar por isso, não tinha como imaginar, obviamente, né? Então, é uma situação que muda totalmente. Eu estava dando uma revisada na teoria do luto do Colin Parkes, que é um renome internacional na área, e assim, é incrível como Anotem os praticamente nomes, tudo. gente. Colin Parks, por É, favor, todos os a nomes. capinha é assim, ó, a capinha do livro dele. É incrível como agora é uma reconstrução da teoria, que nós estamos em curso já. Já está posto, porque eu fui dar uma revisada nos princípios essenciais da, da, da dos parâmetros para você avaliar o luto e está praticamente tudo tendo que ser discutido novamente, porque agora são outros parâmetros, não tem como encaixar mais. Já está. Não é que é desatualizado, que é errado, mas não cabe mais para a discussão de hoje, né? O Assim, a luto gente mudou atípico, totalmente os aspectos, né, os parâmetros de saber assim, o que é luto, o que é, enfim, mudou. eu encontrar uma pessoa que está reagindo de certa forma com todo esse impacto desse luto coletivo de comunidade que nós estamos inseridos, com esse impacto atravessado por condições sanitárias, crises econômicas, né? Do mundo inteiro, no mundo Política. inteiro ao mesmo tempo, políticas, tudo ao mesmo tempo. E eu dizer para essa pessoa que ela está com luto atípico e não normal, como assim? Por quê? Será se é não normal mesmo diante dessas condições? Então, assim, a nossa teoria agora, nós especialistas estamos discutindo, está numa reconstrução em curso. Nós ainda vamos ver o resultado disso. E nós já estamos vendo uma crise de saúde mental posta. Porque as pessoas estão com essas É isso, condições é uma dentro coisa de um que isolamento eu vou social.
que eu queria abordar com você também, assim. E antes, vamos chegar lá, talvez eu queria te perguntar assim, luto bem elaborado e luto mal elaborado. Existe? Como que é um luto bem elaborado, um luto mal elaborado? Existe. Você me perguntou nos bastidores e eu já fui dizendo e eu repito Aham. aqui. Existe um luto que você vê que as reações estão normais, dentro do esperado, do que a gente conhece de terapia do luto, porque existe uma terapia para perdas e luto, tá? Então, existe reações que estão dentro do esperado. Eu posso discutir melhor com vocês, mas... e aí, assim, se a pessoa conseguir passar por esse processo, porque o luto é um processo, e elaborar bem essa perda com facilitadores, ela vai conseguir ter um processo saudável. Mas agora, tudo isso está muito delicado. Não que é impossível. Tem algumas pessoas que ainda assim, ainda com todas essas condições, com todos esses fatores, com esse conjunto de situações, elas conseguem voltar à vida, mas a gente ainda está nesse percurso, ainda está muito recente. Nós estamos desde janeiro, dezembro, janeiro, aí nessa pandemia mundial. Então, nós estamos ainda vendo as reações das pessoas. Nós estamos no meio de um isolamento social ainda, né? É Com rituais completamente mudados, com o processo de luto não, sem poder acontecer com alguns ritos que fazem parte dessa elaboração, por exemplo. Desde o início, já de cara quebra isso, já de cara tira da pessoa isso. eu ia justamente pincelar isso. Você falou do luto, né? Dos ritos. A gente tem uma série de ritos que ajudam a gente a elaborar, e talvez a minha perspectiva mais junguiana, né? O rito ajuda, ele congrega uma série de fatores que ajuda a gente a passar por um momento psicológico de uma forma mais digestível, digamos assim, né? É, e a gente está falando da morte, da perda dos ritos da morte, mas quantos outros ritos a gente não tem perdido por causa do contexto de restrição? Eu fico imaginando formaturas, casamentos e, etc, e coisas desse tipo que são festas de aniversário, sei lá, bodas de ouro e etc, que são perspectivas que as pessoas têm de participar ou de ir. Às vezes vai acontecer um casamento, mas a pessoa não pode ir porque não pode viajar a grandes distâncias. Isso também é um processo de luto, não é? São perdas. Já São ia falar perdas. que eu achei interessante em alguns materiais que eu vi, algumas entrevistas interessantes com especialistas que eu gosto, que eu confio, que eles falaram que a gente está numa experiência, que a própria experiência é um luto já. Todos nós estamos numa coletividade de luto ao mesmo tempo, porque tem várias perdas. Se eu for, eu quero até provocar aqui as pessoas que estão presentes, quais são as perdas que elas estão vivendo, né? Nesse isolamento social. É a falta de contato com a família, né? A falta, teve que mudar de casa, teve que mudar de país, né? O status social, financeiramente, teve perdas importantes, né? Eu estou me Tudo isso sentindo ilhado no Tocantins. Eu não posso visitar minha família no Piauí porque é muito longe para eu ir dirigindo, não consigo, para ir de ônibus nem pensar. Enfim, aí eu perdo alguns momentos que são importantes, que a gente tem que elaborar isso. o trabalho, aquela rotina, né? A perda do mundo conhecido. Você, às vezes, Isso. né? Você às vezes pode As querer ter meninas do essa CRP estão vontade. aí, elas ficam falando, ah, que saudade, que saudade. Não sei se é verdade, mas elas falam que estão com saudade de uma da outra, de ficar se encontrando, né? Elas sempre falam quando a gente se encontra aí nas reuniões, ah, eu não vejo a hora de voltar e voltar à rotina, né? Eu acho que são tantos lutos, né? Acho que você está trazendo uma coisa tão pertinente, Cláudio, que realmente são Sim, tantos lutos que a gente perde. e fora isso, essas notícias de morte, frequentemente, porque a mídia está tendo essa abordagem, isso tudo vai impactando, cada um à sua maneira. Nós devemos lembrar que existem muitas pessoas, milhares de pessoas, que já estavam em processos de crise de saúde mental e elas podem ser drasticamente agravadas. E aí tem pessoas que já estavam num percurso de crises e ficam enlutadas, ou não estavam em crise e criam. A crise é criada, eu estou falando assim, de transtornos mesmo mentais, por exemplo, as pessoas já tinham, eles sendo agravados porque os tratamentos, inclusive, muitas vezes não se consegue ter uma regularidade, aí vai atrás, a pessoa ainda vai atrás de como é que vai fazer o tratamento dela como antes, e pode passar por uma situação que abale muito. Então tem todos esses detalhes também. Mas voltando um pouco para o ritual, que eu acho importante frisar, o ritual, velório, enterro, a gente está falando disso, quando a gente fala em ritual, por exemplo, em morte,
eles estão suspensos, né? Não tem velório muitas vezes e o enterro é rápido, porque para evitar contaminação, não é? Então Aglomeração, né? isso é muito drástico com o processo de luto, porque no ritual é onde se fecha aquele ciclo, é onde você vai permitir que a pessoa vá, é onde você vai ter contato com aquilo, com aquela realidade ali, primeiramente para você começar a se dar conta, às vezes, né? Ou se dar conta, ou a pessoa já começou a se dar conta porque isso já estava sendo um processo de despedida. Muitas vezes no hospital não tem como, muitas vezes não tem como visitar, então você não faz uma preparação para esse ritual. Não existe isso. Então, muitas coisas que eram ditas na teoria do luto, do estudo do processo de luto, estão em reconstrução agora, para a gente ter um novo debate em pauta, para a gente ver em que vai dar isso. E a gente já está vendo um abalo na crise mental, na saúde mental das pessoas, muito, muito, muito significativo. E aí, assim, tem duas coisinhas aqui que eu quero frisar. Uma é assim, a Alice, nossa estagiária, ela está aqui, ela vai pegar qualquer referências que você trouxer. As que forem de livro, a gente vai só citar lá na nossa biblioteca virtual, se tiver artigos e etc. A gente gosta depois de deixar uma biblioteca virtual sobre o tema tratado lá no nosso site, que depois você pode consultar. Tem uma aba no site Biblioteca Virtual, procura a temática e a gente deixa lá. Aí já vou pedir para a Alice anotar aqui o que você trouxe, que você falou. Você me passou algumas séries de entrevistas, uma que eu li especialmente que ajuda muito, a Zandra, ex-conselheira do CRP Piauí, entrou aí, abraço. Lembrava todo mundo que pode mandar perguntas, tá, gente? Que eu anoto aqui, recupero a pergunta no finalzinho aqui da live, a gente depoimentos também sobre a situação, né, atual, que tem a ver com o luto. Vai ter fique à vontade. Grata satisfação em falar. E voltar aqui, assim, porque tudo bem que a gente conversou antes, uns 5 minutinhos, né, durante a semana, mas a coisa está saindo tão encadeada que parece que foi tudo minuciosamente combinado. E nem foi, porque você estava falando da importância do ritual e do luto mais elaborado. E aí eu te pergunto, assim, ó, nesse contexto que a gente tem um monte de notícia de morte, em que a gente tem crise, etc., os lutos mal elaborados, eles podem ser um fator para quadros desadaptativos no pós-pandemia, ou até mesmo durante esse período de restrição. Como, assim, tenta explorar mais um pouco isso para nós, por favor. Sem dúvida. Você até começou a perguntar isso na outra e eu não desenvolvi, desculpa. Uhum. A Luciana Mazorra, que é uma das especialistas que eu gosto, Maria Júlia Kovacs, que eu também gosto, elas estão com essa discussão que eu também concordo. Eu já estou vendo quadros depressivos, quadros de ansiedade generalizado, quadros de ansiedade crônica sendo desenvolvidos por conta de lutos que estão começando atravessados com condições bem sérias para ajudar, com complicadores para ajudar a elaborar esse luto. Então, assim, você pode ver pessoas que vão criar, como eu disse, pessoas que não tinham nenhum problema grave, mas criar episódios graves de ansiedade ou depressão, pessoas que podem entrar em quadros depressivos mais sérios. E aí entra a possibilidade de ter pessoas que já estavam em curso nesse processo de depressão e pessoas que não, mas que agora estão. Já é possível ver pessoas que já iniciaram esse processo de adoecimento. Me parece que tem um alerta, inclusive, do OMS para aumento de quadros, um aumento de quadros de transtorno mental no pós-pandemia. Quer dizer, após, a pandemia, a gente se refere a um quadro epidemiológico de doença transmissível em todos os continentes. Mas a gente tem um quadro praticamente pandêmico no pós-pandemia de transtornos mentais, né? Você acha que dá algum tipo de abordagem para essas pessoas de luto mal elaborado que desenvolveram transtornos? Algum tipo de abordagem de voltar para esse luto, elaborar ele de alguma forma, nesse contexto pós-pandemia? Seria uma estratégia interessante abordar esse luto e tentar elaborar ele mesmo no período muito depois do acontecimento, da perda? Sim, se precisar, sim, mas não tem uma clareza ainda se alguns lutos em algumas pessoas, por conta das suas circunstâncias, serão resolvidos, serão elaborados, se vai ter um fim.
Porque, inclusive, essa discussão já existia. Se todo luto tem fim. Porque alguns, existe o debate que não tem como ter, sabe? Eu fiz um curso muito interessante no Quatro Estações em São Paulo, que a gente teve essa discussão, que é um instituto de referência em luto no Brasil, e até indico que eles têm um site que tem uma bibliografia extensa, muito, muito boa, de confiança, que a gente fazia essa discussão. Existe o luto é um processo que tem início, meio, mas sempre vai ter fim. E aí a gente falava de perdas, de tipos especiais de perda, mães que perdem filhos, suicídio. E agora nós A gente estamos se prolonga no luto, né? Aprende a se viver com esse processo não concluído, digamos não assim. fecha, não tem fim às vezes. E não dá para dizer se todos os lutos vão ficar num processo de não elaborado. E também não dá para dizer se vai sempre ser possível voltar, mesmo que a pessoa depois procure uma abordagem, um tratamento, uma ajuda profissional, um especialista. Entende? Então, tem tudo isso está acontecendo e a gente está debatendo, está observando, está tentando cuidar. Por isso que é importante estratégias de suporte emocional, a família ficar atenta, as pessoas, a comunidade, a sociedade ficar atenta, a todo mundo que está ficando enlutado, porque essas pessoas precisam de suporte emocional mais do que o enlutado já precisava antes, porque é uma crise sanitária de saúde sem precedentes. É uma pandemia que o próprio nome, a própria condição, a própria característica da pandemia já diz, pela sua imensidão de problemas, né? Não tinha como a gente imaginar isso, não tinha como se preparar para isso. Então, essas pessoas, elas precisam de vários tipos de suporte. E às vezes, luto não é responsabilidade, por exemplo, de um especialista que aquela pessoa procure. O luto sempre deveria ser compartilhado a responsabilidade com a comunidade, né? Mas eu queria lembrar também que, por exemplo, que o suporte religioso, às vezes, que é muito interessante para pessoas enlutadas, que elas, no sentido assim, delas às vezes procurarem muito, por exemplo, existe a missa de sétimo dia, existe um suporte para quem acredita, para pessoas que isso faz sentido. Isso também está suspenso de certa forma, porque nós estamos no isolamento social. Tem igrejas que têm a missa online, mas tem igrejas que não têm, não é? E tem iniciativas muito interessantes, com santinhos virtuais, com um memorial online que você faz, um grupo de WhatsApp que você cria com amigos e família, e as histórias da pessoa são compartilhadas ali, e aquilo vai dando um acolhimento, um suporte emocional para aquela pessoa, porque às vezes ela não viu nem de longe o caixão, não pôde fazer parte de nenhum ritual, não pôde fazer nada praticamente para se despedir. Então, coisas simples, entre aspas, são muito para aquela pessoa. É o que ela tem. Às vezes é a única coisa que ela tem. Interessante você trazer essa perspectiva, né, do luto não concluído, uma coisa que realmente eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, né, que tem muitas pessoas, né, perda de filho e etc, que fica realmente essa coisa, esse movimento de preenchimento sem conclusão, sem fechamento. Eu acho a perspectiva muito interessante. E também, assim, de como as religiões, nessa hora, quem muito oferece esse suporte especialmente ritualístico, né? Ou, às Sim. vezes, as organizações militares, eu acho que também tem uma série ritual para enterros e tal. Uma coisa que eu ia perguntar, talvez peculiar, e realmente isso a gente não tratou, não sei se você tem alguma opinião sobre. Existe alguém que talvez prefira este enterro rápido, nesse contexto que a gente está fazendo, sem demoras, sem sentimentalismo, sem ritos e etc., que se sinta à vontade com esse velório nesse contexto, nesse não velório, no contexto de pandemia? Eu não diria que não exista, porque Uhum. pode ser a forma dela se relacionar com a morte, pode ser a forma que ela está reagindo naquele momento. Porque, inclusive, tem pessoas que no luto reagem de forma muito diferente do que elas realmente são. Então, eu não descarto a possibilidade, porque no mundo tem muitas possibilidades, tem, né, bilhões de pessoas. Eu não diria que isso é impossível, não. Né? Nós temos, por exemplo, hoje cerca de 300 mil enlutados no mundo, né? É muita Pelo gente. menos, assim. Então, Tem um existem muitas quadro de possibilidades. luto persistente que é considerado transtorno, não tem, Cláudia? Luto persistente não tem esse nome,
Não Não tem tem esse nome. transtorno, né? Não tem. Mas tem um É, luto que ele pode se estender, né? Com reações anormais, que aí já fica um luto atípico, já fica um luto que é para luto você, atípico. que é como o É, o Parks, luto, é um dos nomes que o Parks chama, né? Esse autor, que é estudioso, especialista na área. luto atípico. Mas o luto atípico, ele se relaciona com alguma classificação diagnóstica ou não? É um construto psicológico, social, enfim, é um construto próprio da tanatologia, mas não se relaciona com nenhum tipo de transtorno do DSM ou da CID. Não, não seria um construto da tanatologia, eu estou falando mais na teoria que tem a ver com o estudo do luto mesmo, né? A Aham, tanatologia, ela não criou construtos de categoria clínica, aham, ótimo. né? Outro que estuda muito isso é o Ordem, né? Aconselhamento do luto para profissionais de saúde mental é outro livro que ele tem, que é uma bíblia para gente. Algumas pessoas gostam mais da perspectiva do Parks, algumas pessoas gostam mais da perspectiva do Ordem. São teóricos que falam sobre categorias clínicas. Algumas vezes é bem difícil de diferenciar, por exemplo, é, luto atípico, um luto que não está normal, para uma depressão maior, por exemplo. Uhum, Então, eu estava até refletindo um pouco sobre essa live, construindo algumas coisas na minha cabeça, e eu estava pensando na importância agora de treinar, mais do que antes, que eu já defendia isso, da uhum, educação, com treinamentos constantes sobre o tema de luto para profissionais. Para quando a pessoa chegar, por uhum, exemplo, num clínico geral, num médico de família, uhum. num psiquiatra, ele saber avaliar e diferenciar a tempo o que é uma coisa, o que é outra, o que é luto, o que é um luto, né? Em processo que Pronto. está com reações anormais e fora do esperado, para ele não já receitar medicações que vai inibir esse luto, que vai colocar esse luto num construto aí mal elaborado, né? Que facilite a má elaboração. Sim. É assim, gente, eu queria falar para vocês, se vocês quiserem fazer as perguntas, a gente já vai caminhar aqui para o fechamento da parte de perguntas. Aproveitem a especialidade da Claudia Aline, por favor. É, dizer para vocês, vocês estão vendo que eu estou mais que mediano, né? Eu estou tirando um monte de dúvidas, assim, que eu não sei se estão Sim, mas suprindo fica à só a mim, vontade. mas para vocês. Mas eu acho que essa perspectiva que você traz agora, Cláudia, essa última de ter cuidado com o que é um processo de luto, um processo que é um processo tido normal, esperado, né? Para uma categoria clínica, né? Que então assim, ó, a tanatologia ela não traz categorias clínicas, mas todo o arsenal teórico e etc que a tanatologia construiu pode ajudar na elaboração de um quadro clínico, né? Você perceber, diferenciar o que é luto de um quadro depressivo, eu acho isso muito interessante, é uma perspectiva a mais. Porque, por exemplo, vamos aqui pensar um pouquinho, rapidinho. Se a Uhum. pessoa já está privada dos rituais, Aham. ela vai ter, ela vai ter uma dificuldade em relação vamos supor que seja uma pessoa que tem essa dificuldade, eu não vou generalizar. Por conta desses rituais não terem sido feitos, e aí ela chega no atendimento, e aí ela não é acolhida no sentido de o profissional permitir que ela sinta, que ela viva, que ela expresse, que ela seja validada naquele sentimento que ela está precisando expressar para elaborar isso com o tempo ou não. Uhum. E aí junta isso com os rituais que não foram vividos, aí o profissional passa um procedimento, né, um tratamento em que aquela medicação vai inibir as reações daquele lutado no sentido de emoções, isso vai ser muito, muito sério para aquela pessoa. Pode criar uma situação bem complicada, porque isso já Eu existia, já acontecia concordo. algumas vezes. Eu já presenciei, por exemplo, um caso de uma mãe que perdeu a filha por suicídio, e ela estava com comportamentos em relação a esse luto. Ela estava com 15 dias, e aí ela foi no psiquiatra para atendimento e o psiquiatra receitou já várias coisas para que ela fizesse o tratamento e disse para ela, eu sei que eu conversei com ela, e disse para ela que ela estava com depressão, sendo que isso poderia ser aguardado para um momento posterior, com mais cautela, vendo as reações do luto. Eu acho assim, que se o profissional tiver conhecimento razoável que seja sobre isso, eu acho que, ou então encaminhar para quem tem essa leitura, tem essa abordagem, tem essa trajetória, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas.
Que legal. Eu acho um apontamento bem interessante, bem prático e importante. Eu vou partir aqui para os comentários e perguntas, tá? Então vamos lá, o Fabiano, Tilfa aqui do Tocantins, ele fala que já foi professor de tópicos sobre luta e morte lá no seu Piubra e que os alunos foram muito receptivos ao tema, né? A comunidade foi muito receptiva. Né? A Laísa, nossa analista lá no CRP, diz que é um tema bem legal, fala de como é triste a gente não poder se despedir das pessoas que a gente ama. Verdade. Eu posso falar um pouquinho Aí, sobre isso? Eu tive uma experiência pode. agora que eu até falei pra você, só um Aham, parêntese aqui, que eu perdi um tio. Interessante, eu já tinha sido chamada para essa live. Eu não aham, imaginava que eu ia passar por um luto por Covid. E aí, um tio, casado com uma das irmãs da minha avó materna, foi contaminado. E aí, foi um processo razoavelmente rápido, porque ele tinha comorbidades. E aí, não foi possível ser um desfecho bom. E ele morreu. E foi muito complicado porque o horário que ele faleceu foi um horário que o enterro tinha que ser à noite, num horário já tarde. E foi muito, muito, muito rápido. Muito rápido. Não teve ninguém dele, nem no enterro, assim. Então, foi pela prefeitura, foi tudo encarregado pela Ninguém prefeitura. viu que era ele que Ninguém, estava naquele caixão sendo enterrado. ninguém viu nada. Então, Nossa, e assim, no isolamento social, ninguém podendo se abraçar, ninguém podendo se visitar. é muito Teve a difícil. missa dele online por uma igreja aqui que faz. Então, o que a gente tinha era aquela manifestação ali coletiva naquele momento, era um convite de missa que a gente recebeu dele, era uma foto, era um vídeo de homenagem que fizeram para ele. Era isso, sabe? Então, é muito triste realmente, como ela falou aí, eu lembrei disso. Ah, legal. Eu acho que é esse lado mais experiencial da gente aqui também, né? Não só técnico, trazendo para agregar aqui nesse momento. Um momento bem, bem legal. Cláudia também, então, a Alissa falou, lembrou aqui, né, que queria ver o material, lembrar que a gente vai tentar, né, o pessoal da nossa comunicação vai talvez entrar em contato com você. Eu vou passar já Sim, algumas eu passo. matérias que você me passou que são sérias. Tem um Nesse material também ínterim, que eu não falei, desculpa, que é Luta e Covid da Fiocruz, da Maria tá Helena aqui, é isso que eu ia Franco. comentar. A Flavinha Marisco aqui falou que a Fiocruz está com a capacitação, que inclusive encerra as inscrições no domingo, gente. Ainda pode se inscrever. E um dos capítulos, né, é justamente a capacitação, o morte e luto nesse contexto. E tem uma cartilha da Maria Helena Franco já feita, em PDF, com 10 páginas, muito boa. Eu li, Mas muito boa, a sobre gente também luto. vai deixar as orientações. Já deixamos esse material em alguma biblioteca sobre hospitalar, mas a gente pode deixar nessa também que a nota da Anvisa sobre manejo de corpos e a participação da equipe psicossocial na notícia de mortes. Podemos compartilhar também o link com o CRP 21 para fazer uma Por matéria. favor, Enfim. eu E aviso aí para ele. aqui o Josafá comenta, né? Já somos um povo ansioso e depressivo. Com isolamento, esse número tende a aumentar. Aí aqui alguém pergunta qual é o site, falando da Quatro Estações. Você sabe qual é o site lá do Instituto? É Instituto Quatro Estações, não é isso? Não decorado não, mas se colocar no Ah, Google 4, escrito 4 mesmo, estações, aham. instituto, você acha bem fácil. É de São Paulo esse Então, instituto. e a gente pode pegar também e colocar esse site lá acho que tem o Instituto Entrelaços, que é no Rio, né? Também, que trabalha com essa Tem um abordagem. Você conhece? entrelaços, tem. Entrelaços. A gente pode colocar os dois sites lá para o pessoal, né? Não sei E se é os do Rio, mas perfis nas redes mas esse nome é sociais. bem conhecido. Entrelaços. Então tem a Alice aqui falando que também perdeu a avó na virada do ano e para a família foi super importante o velório, as homenagens, os comentários, que se fosse agora teria ficado sem, teria ficado mais triste ainda. Seria ficar mais difícil de elaborar o luto. A Indira perguntou quais são os sintomas atípicos os sintomas do luto atípico, né? Quando é que esse luto é atípico? Tem vários tipos de luto, né? Tem também outras nomenclaturas, luto crônico, tem outras formas de Se cair a acontecer. conexão, eu volto, tá? Tá ficando ruim aí? Não, é o tempo. É Ah, o sim. tempo. Nosso tempo está acabando. Mas Tá, pode tem vários terminar, qualquer tipos. coisa a gente volta. Tá. Tem vários tipos de nomenclaturas de luto que os teóricos falam. Por exemplo, luto crônico é outra nomenclatura, né? Luto adiado
é uma coisa que pode acontecer, você adiar as reações e só viver em outro momento, no momento que não está se encaixando Isso para ser saudável. agora pode acontecer muito isso, né? Adiar o luto para depois. Ou Pode, não? Pode, pode. né? As reações anormais, por exemplo, a pessoa pode ter um movimento de buscar aquela figura perdida, aquela pessoa perdida, de uma maneira que você veja que ela está com pesadelos demais, ela está sentindo é, um desajuste mais intenso, sabe? Ela está mais desorganizada do que o normal. Ela pode ficar muito, por exemplo, nesse contexto de pandemia, muito impressionada, no sentido assim de um medo, que já é normal ter medo da morte culturalmente, ter um medo exacerbado, mais generalizado, né, de contaminação, porque devemos lembrar que as famílias ficam agora, às vezes, muito estigmatizadas, inclusive os enlutados. Perder uma pessoa por Covid, eles ficam estigmatizados junto, às vezes. Porque as pessoas não querem falar sobre o assunto, muitas vezes, para não ter que falar sobre uma coisa muito triste, uma coisa que está deixando as pessoas embaraçadas sobre o que fazer. E às vezes não, às vezes é o medo de contaminação até, Ninguém né? sabe, né, como é que vai reagir nesse E até um contexto. exemplo disso interessante foi assim, esse meu tio que foi colocado a notícia numa igreja que a minha tia era da paróquia. Essa igreja tem milhares de pessoas aqui que seguem. E aí um dos comentários foi para não falar sobre aquilo, Uhum. que era só para dar notícia relevante. Então é um comportamento de estigmatização, É verdade. né? É uma coisa que é para afastar aquilo, né? Para afastar aquele tema. Mas voltando às reações, depende muito também da pessoa, das circunstâncias, dos fatores que estão associados àquele luto ali. Né? Às vezes esse pesadelo é normal. Às vezes sentir o cheiro da pessoa, dizer que viu a pessoa num primeiro momento pode ser normal, mas depois, dependendo da duração, da forma como que acontece e da desorganização da pessoa, você já pode acender uma luzinha, opa, isso aqui já pode não estar normal, Legal fazer essa né? diferença. Quero falar para todo mundo assim, ó, se cair a conexão, porque a gente não estendeu mais do que o necessário, tem sido muito boa a conversa, eu volto para tentar responder as perguntas que chegaram depois de que eu comecei a ler essas anteriores, que chegaram algumas, tá? Então, assim, ó, a Laís está perguntando aqui quais as formas de elaborar o luto nesse contexto que não temos os rituais. Eu acho que a Aline já falou um pouco disso, que é santinhos virtuais, as missas online, não é isso, Cláudia? Sim, Que ó, o você Quatro Estações mencionou. está com um grupo de apoio para enlutados, por Ó, exemplo, online, né? Vou até ver online. aqui que eu separei para vocês rapidinho um trecho Aham. para com opções do que está acontecendo. Uhum. É importante dizer que as famílias precisam apoiar, né? Se apoiar. E às vezes se cria uma reunião no Zoom e cria uma Uhum. cerimônia online. Tem opções de funerárias que estão fazendo um pacote individual para cerimônias online, em que se cria um memorial online. Para quem tem condições, é claro, tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social que não é possível isso. E vai contar com a ajuda da Aham. prefeitura, né? Então, Aham. a gente precisa. O Entrelaços, ele está com um número de suporte, que tem mais de 600 ligações que já aconteceram, com 150 psicólogos de plantão. Então, são Ó. iniciativas que estão acontecendo no Brasil. Encontros gratuitos para quem trabalha em hospitais e rodas de conversa para compartilhar experiências com grupos de 4 estações, com psicólogos, moderado por psicólogos, isso, certo? Aham. Então, esse apoio social, com essas novas formas de apoiar socialmente no isolamento social, numa pandemia, são muito importantes de serem compartilhadas. E, às vezes, a criatividade de cada configuração familiar, dependendo do que eles conseguem fazer e podem, cria uma possibilidade ali online de se reunirem, de compartilhar as histórias daquele ente que se foi. E aquilo vira uma forma de desabafo, de apoio, de suporte. Que ali, ao longo do tempo, aquilo com outras coisas, com um conjunto de coisas, vai ajudar nessa elaboração mais adaptada para o que a gente está vivendo. Olha só, quantas informações do aspecto mais prático, né, da gente dou nesse momento que já é grande pela característica em si, mas que se intensifica e a gente traz algumas orientações bem práticas, assim. Muitíssimo obrigado por elas, Cláudia.
Nada. Nós temos aqui ainda manifestações da sua também conterrânea, ou o que seria luto complicado? O que seria luto complicado? Eu não vi, eu não lembro da gente ter usado esse termo. É um luto que tem um percurso Ah, complicado, um luto que foge ao que é um processo adaptativo normal, a pessoa não está conseguindo se adaptar aham, e retornar à vida para seguir com saúde nesse sentido. Então é um entendi. luto, é um outro termo para um luto Para atípico, luta né? Para um atípica. luto que não está saudável. A outra pessoa perguntou assim, eu gostaria de saber como profissional, né, como psicólogo, como agir diante de alguém que está vencendo um luto. Eu acho que já pincelou um pouco aqui, não sei se você quer complementar, No caso, como o né? Não, psicólogo age, é, porque eu acho que depende assim, de tem como. diversos momentos, né, em relação ao luto. Pode ser, às vezes, no momento imediato, ali do velório, É, pode ser depois que alguém traga na clínica, pode ser em outro contexto, sei lá, num contexto social, lá no CRAS. Tem várias formas, né? Então, assim, já te dou umas pinceladas, mas se você quiser falar mais, fica à vontade. eu acho que é muito importante a gente. Vocês estão me ouvindo? Oi? Deu uma Oi? pequena interrompida, mas voltou. Tá. Oi, tô escutando. A pessoa precisa entender que ela não está sozinha, que você está ali com ela como uma forma de suporte sincera, né? Então, muitas vezes Uhum. uma escuta qualificada pode ser muito para aquela pessoa, mas depende muito é como você falou, é em que momento do luto isso, em como foi esse contato, quem é essa pessoa, qual é a intimidade que você tem com ela. Então, tudo isso pode entrar na situação, sabe? A sua colega lá da Serra da Capivara, a Ivana Morim, falou o seguinte, que lá em São Raimundo Nonato as pessoas se conhecem, conhecem muitas pessoas ao mesmo tempo. Estamos nos impactando muito, independente de ser perda dos entes queridos. Então, assim, numa cidade pequena, né, uma morte, né, no contexto de Covid, talvez tenha um outro impacto, a forma de sentir aquela pincelada que eu vejo muito por aí. São 30 mil mortes, quase 30 mil mortes. Mas enquanto não é ninguém próximo a mim, talvez esse impacto não seja tão grande, né? O apelo não seja tão grande. Mas numa cidade pequena, se é um, às vezes o apelo é grande, né? Tem pessoas mais sensibilizadas, às vezes, para essa questão, que já se impactam desde a Itália, quando estava naquela situação, que já se sentia ligado a isso, já se sentia nesse luto coletivo, já estava percebendo, entendendo o que estava por vir. Mas, realmente, eu não tinha aprofundado nessa reflexão, mas, realmente, lugares pequenos, todo mundo se conhece praticamente. E É, aí vem essa. É como eu estava falando do impacto das mortes o tempo inteiro, tanto dessas mortes em quantidade, de como está no Brasil isso, com todas essas crises, como nos locais menores, cidades, em que aquela comunidade, ela. Todo mundo sabe quem é a família de todo mundo, praticamente. Então tem uma história com aquela pessoa, sabe? Se não é o tempo inteiro, se não era o tempo inteiro próximo, sabe de muita coisa, e aquele impacto vai ser diferente. isso. Aqui, a colocar o site da Quatro Estações, a gente vai colocar a biblioteca também. A Ana Paula disse um abraço cheio de afeto, linda Cláudia. Ah, um abraço. Manda um beijo para você. O Danilo Camuri, que foi conselheiro do CRP Piauí, também deu um oi aqui pra gente. A Laís agradeceu demais as informações. Né? E acho que a gente conseguiu terminar, conseguiu responder todas as perguntas, a conexão não caiu, olha só. Mas olha, Foi tudo né, maestro, tudo maestro. tudo fluiu. E mais a gente, né, do ponto de vista da alma, do coração, essa live foi um sucesso, né? Porque a gente, né, conseguiu desde antes fazer esse percurso, planejar, conseguiu conversar, conseguiu unir dois CRs irmãos aqui. Eu estou muito feliz e muito agradecido a você especialmente, cara. Também estou muito feliz. E eu me coloco à Que bom. disposição caso vocês tenham dúvidas que não foram, né, que não dê para desenvolver no tempo, mas que possa ter um contato depois para responder. A Ana disse que eu tenho 5 minutos. Ana, você tinha que ter me dito antes, que aí eu me programava melhor. Eu agora acho que já falei realmente tudo, né? Mas enfim,
a gente pode ter tempo de fazer esse agradecimento com mais calma, com esses 5 minutos, né? E dizer que é isso, é uma alegria do ICRs poder compartilhar. A gente não tem essa comissão aqui no Piauí ou no Tocantins, que vocês têm no Piauí. Se porventura a gente tem alguma aqui que vocês não têm, a Juliana sabe, né? O conselheiro do TGI sabe que a gente está à disposição para trocar esse conhecimento e se colocar à disposição no que for preciso, né? Quem sabe num contexto posterior, né, em que a gente tenha um acalmamento da situação sanitária, política, etc., você não vem aqui fazer esse momento com a gente. Seria uma honra lhe receber aqui. Obrigado pelo convite já de antemão. E eu também falo que aproveito aqui esses minutinhos para falar que a Comissão de Tanatologia do CRP 21 está à disposição, através do e-mail, através do contato no direct do nosso CRP, para questionamentos, para apoio social nesse momento, para orientações. Então, eu me coloco à disposição da comunidade, da categoria em geral, aí, dos colegas que estão aqui presentes, para a gente se comunicar com mais calma, né? Se comunicar com continuidade, se vocês precisarem. O pessoal já está se perguntando, se respondendo ali. Está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar aqui no IGTV, no perfil do CRP 23, mas nós também vamos tentar salvar, se for possível, Ana, e mandar o pessoal do CRP Piauí também, caso eles tenham interesse de deixar lá salvo no IGTV do profile do CRP Piauí, do 21. E tá também no YouTube, vai ficar no YouTube também do CRP 23. Que legal. A Marla que está agradecendo, valeu Marlinha, estou aqui no espaço da clínica hoje, da Primória, eu agradeço também que a conexão aqui é melhor. E é isso, um abraço, Aline, obrigado. Você está em Teresina hoje, né? Estou em Teresina. Está em Teresina. Então, um abraço, alegria de fazer essa conexão nessa tarde. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que ficou aí, gente, até a próxima. Valeu.